Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um webinar, a terceira sessão deste segundo ciclo de webinars que o INA tem vindo a desenvolver, a realizar e que irá decorrer até ao dia 29 de maio. As pessoas estão a entrar na sala, já temos um número considerável e hoje o tema do nosso webinar é sobre a liderança em ambientes de crise. Connosco temos um painel de conferencistas que vou passar a apresentar. O Dr. António Gameiro Marques, Diretor-Geral do Gabinete Nacional de Segurança, o Dr. David Xavier, Secretário-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, a Dra. Elsa Belo, Diretora da Formação e Qualificação do INA, e a doutora Isabel Grilo, técnica superior do Departamento de Modelos Organizacionais da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público. Vai moderar o debate o Dr. Filipe Alves, diretor do Jornal Económico. Muito obrigada a todos por terem aceito o nosso convite e por estarem aqui connosco para partilhar os vossos conhecimentos e experiências sobre esta temática. Agradeço a todos os participantes, já temos bastantes pessoas em sala e durante esta sessão os participantes podem utilizar a ferramenta que têm disponível no vosso ecrã, designada como QIA, de Questions and Answers, para colocar as vossas questões que serão respondidas no final da sessão. Connosco também está a doutora Sofia Oriola, do Instituto Nacional para a Reabilitação, que irá fazer a interpretação para a língua gestual portuguesa. Agradecemos a presença de todos e, sem mais demoras, vou passar a palavra ao Filipe Alves, que vai moderar o debate. Boa tarde. Antes de mais, eu gostava de agradecer o convite para estar aqui convosco. É uma enorme honra em meu nome pessoal e em nome também do Jornal Económico. E gostava de lançar aqui um desafio aos nossos oradores, que nos falassem um pouco sobre até que ponto é que a liderança, ou melhor, a boa liderança, é importante no contexto excepcional que vivemos, numa pandemia, com dificuldades a vários níveis, não só a nível sanitário, a nível da proteção da saúde, a nível dos efeitos económicos e do stress, do desgaste que isto coloca numa estrutura como a administração pública. Eu gostava de fazer um pequeno comentário inicial sobre isto e também de perceber o que é que consideram decisivo a nível de capacidade de liderança para enfrentar uma situação como esta. E começo por pedir ao David Xavier que inicie as hostes lideranças. Obrigado, Filipe. Obrigado também ao INA pelo convite. É um prazer estar aqui. Já foi um prazer em colaborar. E, portanto, e passando também um pouco às questões que o Filipe colocou, eu diria que liderar é sempre um ato difícil, mesmo não sendo em pandemia. De qualquer maneira, o que eu sinto nestes momentos é que a nós todos nos fez repensar, aos líderes, aos liderados e se calhar alguns mudaram de posição, não é? Os que eram liderados passaram a líderes e os líderes algumas vezes passaram a liderados. Eu diria que é muito importante e é muito importante principalmente perceber o que é que esta velocidade e isto com que nós fomos sujeitos, à rapidez com que nós fomos sujeitos a uma alteração substancial. Nós aqui na Secretaria-Geral da PCM, estando aqui muito expostas às mudanças governativas, dizemos que vivemos sempre em planos de contingência e de crise, mas não esperávamos uma coisa destas. Uma coisa é que a gente sabe que o governo vai mudar, mesmo que não seja de um dia para o outro, ou coisa assim. Aqui nós... É o tipo de situação que ninguém está à espera mesmo. Eu diria que já toda a gente está à espera. A gente já sabe que sucede. Esta aqui a gente não estava à espera, não é? Mas eu diria que as lideranças foram postas à prova e eu sinto... Como é que acha que foram postas à prova e como é que acha que a administração pública portuguesa reagiu a este desafio? Acha que estiveram à altura Eu acho que foi exemplar, Filipe. Eu diria que há uma coisa que sempre é identificada à administração pública, que é uma resiliência muito grande, mas passámos da resiliência à evidência do fazer.
nós passámos com uma capacidade significativa a conseguir 2 ou 3 objetivos principais. O principal era confinarmos e sendo a administração pública um espectro muito significativo da sociedade, ir para casa e cuidar dos nossos, cuidar das nossas famílias, cuidar das nossas crianças, ajudar as nossas crianças na escola, ajudar que todo o resto, que o resto de todas as pessoas tinham que fazer exemplarmente, e isso foi feito, e ao mesmo tempo manter a organização e a administração a funcionar. Nós todos conseguimos fazer dezenas de coisas que fazemos normalmente e fazer outras que não fazíamos, não é? Uma data de medidas que foram tomadas pelo Governo durante este período que foram novas, não é? Desde os apoios, os layoffs, uma quantidade de coisas que exemplarmente, não, há sempre pequenas coisas que poderíamos fazer melhor, mas estas exemplarmente foram feitas com uma administração pública confinada em casa e a trabalhar em trabalho remoto, que não é teletrabalho, é trabalho remoto, porque nós na verdade não estávamos preparados, nós fomos para casa todos a correr, ligar os nossos computadores pessoais com todos os problemas que isso tem, porque obviamente não tínhamos cada um computador, montar esses novos canais, montar essas novas ideias de como podemos liderar estas equipas à distância, e isso foi feito de um modo exemplar. Eu diria que a administração pública passou... à altura do desafio. Não, ultrapassou claramente o que seria esperado por qualquer pessoa que antes falasse sobre o que é a organização da administração pública e a dificuldade de mudar a administração pública, porque essa coisa de dizer a administração pública é impossível mudar, demora anos, na verdade fizemos em uma semana e fizemos exemplarmente, mantendo tudo a funcionar. Obviamente o que não podia estar a funcionar não está a funcionar, mas isso não foi por culpa de nós não conseguimos fazer. Ainda vamos falar do que se podia melhorar, não é? Do que se podia fazer melhor. E vamos passar à Elsa Belo, também, a quem lança a mesma questão. Sim, obrigada. Boa tarde a todos, os que nos estão a assistir, os que estão a assistir a esta sessão e aos restantes conferencistas. Sim, a liderança neste contexto ganha um papel ainda mais relevante, porque acaba por ter que assegurar, obviamente, o serviço e o trabalho que está a ser desenvolvido. Deverá ter, obviamente, neste contexto, uma maior capacidade de adaptação face às mudanças e gerir a realidade neste processo foi, de facto, gerir a mudança dia a dia e, ao mesmo tempo, transmitir a segurança às equipas, a segurança que o trabalho está a ser executado, segurança no processo, segurança na questão de irmos todos para casa e o que é que vai acontecer a seguir. E neste processo, obviamente, as lideranças tiveram que se revelar e tiveram que chegar a um papel mais ativo, mais interventivo nessa transmissão de segurança e de confiança no que estava a acontecer, sendo que o cenário, obviamente, era de incerteza. E fazer esse balanço e essa... Ser líder em tempos de crise como esta é diferente de ser líder no dia a dia. Completamente. E o que é que, na sua opinião, é realmente decisivo? Numa situação de crise? É dar confiança, como estava a dizer? É dizer a verdade aos colaboradores, por exemplo? É dizer a verdade aos colaboradores, é participar, sim. É transmitir que o que sabemos é aquilo que nós estamos a transmitir. Se não sabemos, é transmitir que essa informação será passada assim que obtivermos essa informação e mantermos um pouco como a cola que une todos os elementos da equipa e que une os elementos da equipa à própria organização. A partir do momento em que estamos afastados da presença aqui física, do espaço em que nos vemos nos corredores, em que se temos dúvidas, se temos algum problema, facilmente falamos com alguém, é percebermos quais são essas dificuldades e acabarmos por ser um pouco a cola da organização. Ou seja, manter a confiança, manter a comunicação com as pessoas, mesmo quando estamos afastados, cada um na sua casa. Sendo difícil, sempre. É mais difícil do que sempre muito difícil. Frente a frente. Claro. E acho que as novas tecnologias hoje em dia, aliás, por exemplo, este programa que estamos a usar, este e outros que são usados para teleconferência, podem de facto entrar no nosso dia a dia, no trabalho, quando esta situação normalizar, quando a pandemia acabar,
Vamos trabalhar de forma diferente também na administração pública? Eu acredito que sim. Eu acredito que se calhar o número de reuniões e de deslocações que tínhamos, ou às vezes aqueles impedimentos que nós encontrávamos de agora não posso ir, ou agora não tenho tempo, agora tenho outra reunião e que vai terminar àquela hora e acabamos por não ter capacidade de deslocar-nos, estas ferramentas revelam-se muito boas para essa gestão do tempo. E as pessoas agora habituaram-se a usá-las e vamos incorporar isto também no nosso dia-a-dia, a nível de trabalho, e nada vai voltar a ser como antes, no fundo. Eu acredito que não vai voltar a ser. Acredito que não. E a nível de competências, por exemplo, o que é que isto muda a nível de competências que, por exemplo, o funcionário público, eu falo dos funcionários públicos porque estamos a falar de função pública, mas isto é válido, creio, para toda a gente. Vai precisar a nível por exemplo, de competências tecnológicas, de soft skills também. Até. Isto vai mudar a forma como trabalhamos. Altera muito a forma como comunicamos. Altera muito a forma como nós temos que antecipar alguns problemas, perceber o que é que poderá estar em causa a partir do momento que fomos confrontados com a incerteza ou com maiores níveis de incerteza e temos que nos adaptar, obviamente. Até há desafios a nível de formação, a nível até da avaliação de desempenho, claro. da seleção das pessoas para cargos de liderança, de responsabilidade. Também. Afeta tudo. Muito bem. É um tema que ainda vamos voltar na próxima ronda de questões e entretanto faço o mesmo pedido, o mesmo comentário à Isabel Grilo a respeito da liderança neste contexto. Boa tarde a todos. Boa tarde. Subscrevendo aquilo que os meus colegas anteriormente, painel disseram anteriormente, eu gostava de realçar um fator que acho bastante importante nesta questão que estamos hoje a abordar da liderança, foi a agilização dos serviços, das organizações e dos líderes para a prontificação do trabalho e da realização do trabalho, porque tal como nós temos agora como slogan "estamos on", de facto a administração ficou on. E com algumas situações muito excepcionais de serviços que não podem de facto ser prestados pela sua natureza, nomeadamente o atendimento ao público, nós podemos dizer que a administração pública não parou e a administração pública conseguiu num tempo recorde reinventar-se e os líderes conseguiram levar as equipas a reinventarem-se e dentro das suas casas, a maioria deles, como nós estamos hoje, utilizando os seus próprios meios, conseguimos facilmente, digamos assim, reinventar algumas competências que até nem tínhamos, mas que tivemos que autodidaticamente começar a trabalhar, e este é um exemplo, por exemplo, na minha sessão em concreto é a primeira vez que eu participo num webinar e, portanto, está a ver, isto foi o que este confinamento e esta situação de crise levou. Portanto, está a sair-se muito bem. Está a sair-se muito bem. Obrigada. Todos nós nos estamos a reinventar e eu acho que, acima de tudo, acho que foi a prova que os líderes na administração pública, que a própria administração pública tem muito ainda que caminhar, mas caminha rápido. Quando precisa, caminha rápido, está lá. E eu acho que esta sinergia de emoções, esta vontade de fazer e de mostrar que conseguimos fazer, é o principal capital que as lideranças conseguiram encontrar nas equipas e que as equipas encontraram nos seus líderes. E eu acho que esse de facto é uma tónica que não podemos deixar perder, não podemos de forma alguma deixar perder. Até algo que temos que continuar a trabalhar e a desenvolver. Sim. Agora, claro, isto foi um passo enorme e temos que o continuar a trabalhar e melhorar, logicamente. Há muitos aspectos que ainda precisam de ser aperfeiçoados. Agora, como estávamos a dizer, precisamos de formar e de ter competências noutros aspectos, precisamos de encarar a avaliação de desempenho sob outras perspectivas. Pronto, abrem-se aqui uma série de leques, mas que neste momento de crise mesmo, acho que foi exemplar, eu acho, a forma como a administração pública, e aqui falo no seu todo líderes e liderados, se conseguiram de facto apresentar para trabalhar e para continuar a desempenhar e a levar as organizações a cumprir os seus objetivos e as determinações que nos são determinadas. A nível da formação, de facto há aqui novas competências que é necessário adquirir. O que é que acha que de facto vai fazer a diferença no futuro, tendo em conta o que se aprendeu nesta experiência? São os soft skills pessoais, humanos ou é tecnologia? Eu acho que os soft skills cada vez mais têm que ser incrementados e potencializados.
portanto, é uma nova tendência, mas de facto acho que esses são aspectos que temos que conseguir ver nas equipas e que os líderes têm que conseguir ver nas equipas, porque as equipas às vezes podem não estar, às vezes os trabalhadores podem não estar adaptados a um determinado posto de trabalho, mas estarem noutros, e isso é aquilo que as soft skills e que a identificação e que a potencialização através da formação pode de facto trazer. E isso também inclui a capacidade para falar para fora da administração pública, ou seja, fazer pontos com outras então há certos serviços que de facto o cliente, portanto os nossos clientes têm que se rever na mensagem que nós passamos, sem dúvida nenhuma, e portanto o nível da comunicação, tal como a Elsa há bocado dizia, é muito importante, ganharam-se aqui assim espaços para novas formas de comunicação mais diretas, mais objetivas, e eu acho que isso o guia fala também bastante bem nessa questão. Relativamente à questão digital, não tenho dúvidas nenhumas, não poderemos ter dúvidas nenhumas que elas têm que caminhar a par e passo e talvez com alguma rapidez, porque esse talvez seja, em algumas organizações, não falo em todas, claro, em algumas organizações, o ponto fraco, mas que rapidamente foi ultrapassado, mas não corrigido. E aí acho que tem que haver uma aposta, de facto, em paralelo, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que no domínio da formação não podemos dissociar uma questão da outra. Elas têm que andar a par, sem dúvida nenhuma. Porque é disso que as organizações se fazem, das pessoas, e as pessoas têm que ser munidas de formação específica para conseguirem levar as organizações para a frente. Isso aí a nível de valores, por exemplo, numa empresa privada, eu falo da realidade que eu conheço e eu nunca trabalhei na administração pública e, portanto, não tenho a experiência do privado. Empresa privada há um conjunto de valores, ou deve haver, não é? Uma boa empresa privada, valores, objetivos, uma missão a cumprir. Como é que, da administração pública, situações como esta pandemia alteram de alguma forma a missão ou os valores são partilhados por uma entidade pública? Ou seja, são valores que continuam independentemente das crises, das tecnologias, das alterações que acontecem na economia, ou os vossos valores, as vossas missões também evoluem com o tempo? As nossas missões mantêm-se. A forma de alcançar determinados objetivos é que têm que ser adaptados à realidade. Os valores mantêm-se. E isso tem que ser os nossos valores, o valor do trabalho público não se altera, seja numa situação de normalidade, seja numa situação de crise. As nossas missões estão lá para cumprir. Por isso, mas isso obriga a comunicar isso às vossas equipas. Isso é um desafio acrescido também. Sem dúvida nenhuma, por isso é que eu acho que nestes 2 meses de confinamento houve uma reinvenção dos líderes, houve uma reinvenção das equipas e todos nós nos tivemos que adaptar a esta nova realidade. E se hoje estamos numa situação de crise sanitária, temos todos os motivos para aproveitar uma série de sinergias e de aprendizagens que fizemos agora para acoplar já as organizações e que elas constituam uma mais-valia para avançarmos. Agora, eu não creio que os valores sejam mudados, não são as missões também. Agora, logicamente, elas são cumpridos, é a forma como as temos que cumprir e como temos que chegar lá, isso sem dúvida nenhuma, porque a situação é não normal, logo, não podemos trabalhar da forma normal como trabalhávamos até aqui, sem dúvida nenhuma. Exatamente. Ok. António Gameiro, como é que vê este tema? E queria também um comentário também sobre este tema dos valores e da missão que a função pública tem. Obrigado a todos. Boa tarde. Boa tarde. Saúdo os membros do painel e todos os 582 participantes neste webinar. E agradeço a oportunidade que me dão também de partilhar convosco algumas ideias que vertemos depois no trabalho colaborativo que deu origem depois ao documento. Eu acho que nestas situações há determinadas vertentes de um líder que são enaltecidas, que são, digamos assim, colocadas no extremo. E eu iria sistematizá-las em 3 grandes áreas. Uma é a confiança, que já foi falada, e a confiança é aqui mais relevante quando os nossos colaboradores, alguns reagem a esta situação com tranquilidade e outros aumentam a ansiedade. Aquilo que o David Xavier dizia ao princípio, há alguns que
que se tornaram naturais líderes quando não eram formalmente. E a confiança assenta em 4 grandes áreas. Uma delas é a transparência. Nós temos que ser transparentes. Temos que transmitir segurança, ou seja, as pessoas quando estão em casa, na medida do possível, e nós aqui, enfim, por causa até da matéria que tratamos, já tínhamos isso relativamente bem consolidado, quando levam um portátil para casa e se ligam, sabem que o fazem, enfim, garantindo com um conjunto de padrões de segurança bons, mas se tiverem que vir ao serviço por uma razão qualquer, têm as condições de segurança aqui, com luvas, com desinfetante, com salas, se sentirem mal, etc. Depois há uma terceira componente que é a confiabilidade, ou seja, eu não posso prometer coisas que não consigo e não devo prometer coisas que não consigo alcançar. Isto é permanente num líder, mas aqui é mais relevante ainda. E depois há uma outra componente que é um bocado paradoxal, que é a proximidade. Como é que uma pessoa, estando a trabalhar em teletrabalho, se consegue aproximar do seu colaborador? Através da comunicação. E nós usamos aqui várias técnicas de comunicação. Estas, síncronas, as assíncronas, é o que eu chamo de assíncronas, por e-mail, por WhatsApp, um telefonema ao fim da tarde para saber como é que está, se sente bem, porque, enfim, eu tenho aqui cerca de 100 pessoas, tenho a obrigação de alguma forma, conhecer um bocadinho essas 100 pessoas e, no fundo, com esta comunicação assíncrona, mimetizo aquele encontro de corredor, o encontro de café, aquele encontro que faz... Depois há pessoas que precisam mais desse contacto do que outras. Exatamente. Não é? E tem que ser adaptado à realidade de cada um, no fundo, essa estratégia. E um dirigente que seja líder, que não seja só dirigente, deve depois ter os seus mecanismos de comunicação para perceber e identificar esses casos que o Filipe acabou de dizer. Depois há uma terceira componente que eu acho que é muito importante, que é a flexibilidade. Porque a administração pública, como todos sabem, tem determinadas regras muito estipuladas e tal, e se nós fôssemos no extremo, se fôssemos segui-las, agora podíamos, porque o Sr. Primeiro-Ministro nesta situação permitiu que isto se fizesse, mas a flexibilidade é algo que acho que vamos ter que refletir sobre ela para a replicar no futuro. Agora, eu gostava de partilhar uma coisa convosco que eu acho que, e já estou a reparar nisso em algumas das minhas equipas, que é as equipas, quando têm uma atividade muito forte e elas são muito unas, fecham-se. Porque resolvem os problemas todos, ou acham que podem resolver os problemas todos naquela equipa. E deixam de ter ligações emocionais com o resto da organização. E isso nós temos que estar alerta para isso, para proporcionar momentos de comunicação onde eles e elas falam à volta de um web café, um webinar que é um café, até podem todos estar a beber um café ou o que for, à frente da Câmara, e estão num registro mais tranquilo para manter estas ligações emocionais. E eu posso lhe dizer, Filipe, que isso está estudado, há papers científicos escritos sobre isso, que se o líder não fizer isso, aumenta ou pode aumentar essa desagregação e pode incrementar a sua solidão como líder. E, portanto, 3 ideias força, portanto, confiança, comunicação e flexibilidade, e a flexibilidade é aquela que nos permite atender às realidades das pessoas. Eu, por exemplo, durante este período, houve uma altura que eu queria fazer uma determinada coisa e me disseram, atenção, que as pessoas estão com os filhos em casa, eu tenho filhos, mas já não estão em casa, e têm que fazer almoço para eles, ajudá-los nos trabalhos de casa, vivem em apartamentos pequenos, e isso não é uma realidade portuguesa. A Harvard Business Review publicou no dia, salvo erro, 13 de maio, um artigo muito interessante, onde retrata precisamente esse caso nas grandes cidades norte-americanas, sobretudo portanto, no nível de sociedade médio-alto. Por isso eu voltei e disse, tem lá calma,
deixa lá as pessoas, ser flexível e confia nelas. Ou seja, é preciso algum espírito de abertura que tenha em conta a dificuldade que as pessoas têm em casa. E não é também o risco de as pessoas acabarem por trabalhar mais do que aquilo que deveriam, estando em casa? Aliás, todos nós... Porque eu noto isso na minha empresa, por isso é que estou a perguntar. Não, na sua empresa e nas outras todas. Lá em casa sou eu e uma professora, e eu já chamo hoje o turno da noite. Depois de jantar, começa a tocar o WhatsApp e o não sei mais o quê, porque de facto não há horas de trabalho. E isso, as boas práticas dizem que se deve ter ritmos mesmo em teletrabalho. Deve-se ter tempo para si, tempo para trabalhar, tempo para a família, e isso é algo que me parece que num futuro nós, a administração pública, devíamos ou seja, é também o próprio colaborador ter a noção de que tem que ter regras, mesmo estando em casa, tem que ter regras, rotinas e horas específicas para trabalhar, no fundo. Sim, mas veja, Filipe, se o chefe... Trabalhar bem e menos horas, mas bem. Sim, se o chefe interpela o colaborador a todas as horas e minutos, é um bocadinho difícil para o colaborador depois ter essa disciplina. E eu gostava também de abordar um assunto que a Isabel muito bem falou, que é a formação das pessoas. Não é só na tecnologia, é na segurança na utilização da tecnologia. E eu estou a chamar, como o Centro Nacional de Cibersegurança está aqui na minha alçada, é importante que nós ensinemos, não é? Nós, com jogos, com formas lúdicas até, ensinemos as pessoas, e o Centro tem um curso, o curso de Cidadão Ciberseguro, que podem fazer, já está na 2ª edição, que tem um momento que é precisamente cibersegurança no trabalho. Tem cibersegurança no trabalho, em viagem e em casa, e se o fizerem de forma muito simples, eu posso vos dizer que ainda há 3 semanas fiz a 2ª edição e consegui acertar quase em tudo, não consegui 100%, mas pronto. Mas dá inclusive um certificadozinho, mas sobretudo ensina de uma forma intuitiva, interativa, mas nós temos que investir mais nisso. As pessoas quando usam um Zoom, quando usam um Colibri, cuidados de segurança, Teams, têm que saber que cuidados é que têm que ter para não terem, nestes 614, estamos com 614 pessoas, temos que ter confiança que não estão penetras, perdoem uma expressão, que depois, enfim... Sobretudo quando estamos a falar de entidades que têm acesso a informação sensível e que pode ser um alvo desse tipo de criminosos. David, eu pedia-lhe que me falasse um bocadinho sobre o guia que foi elaborado. Sei que foi um trabalho conjunto. É um guia que... Qual foi o objetivo? É dizer às pessoas que compõem a administração pública quais as melhores práticas de liderança? Como é que foi recebido pelas equipas? O que é que tem a dizer sobre isso? O guia surgiu como muitas outras ferramentas de colaboração. Houve um desafio do INA, o INA foi-nos desafiando a nós, a várias pessoas que foram chamando outras pessoas, e é assim que nasce a colaboração. E porque é que não vamos pensar neste momento o que é que nos desafia enquanto organizações. E a Elsa poderá melhor do que eu dizer, porque o INA foi quem coordenou isso, embora eu tenha estado muito envolvido desde o começo, participando em vários dos documentos de colaboração. Mas qual foi a ideia? A ideia é nós não nos sentirmos sozinhos, e essa era o principal desta questão, era que nós todos estávamos a viver a mesma coisa, não sabíamos ao certo nem bem o quê, nem porquê, e estávamos a achar que estávamos sozinhos, e isto foi tentar contrariar isso, e tentar contrariar metendo a administração pública a colaborar uns com os outros para não estarmos todos a fazer exatamente o mesmo. O Gameiro Marques levantou aqui uma questão que foi uma questão essencial, a comunicação.
porque é que nós neste guia também falamos aqui da comunicação, de transparência, dos cuidados da comunicação, da mudança que os líderes têm que ter com a comunicação, porque foi uma das coisas que se sentiu logo. Esta coisa que o Gameiro Marques diz, a gente vai ao café e à hora do almoço ou aqui ao refeitório da Secretaria-Geral e eu apanho logo 60% ou 70% dos funcionários da Secretaria-Geral com quem troco palavras, vou tentando perceber como é que a organização está a pulsar, nós de repente sentimos-nos sozinhos e então tivemos que encontrar rapidamente outras ferramentas. Eu dou um exemplo muito giro, nós não tínhamos nenhuma ferramenta de comunicação interna dentro da Secretaria-Geral e passámos a ter duas. Nós de repente uma coisa que começou com um mail meu a passar várias informações às pessoas, nós começámos a perceber, não, mas espera lá, isto tem que ser uma coisa mais organizada, isto tem que ser uma nota informativa, e dessa primeiro mail, que foi a primeira nota informativa a que eu chamei nota informativa 1, até porque era no conceito do vamos passar as informações para as pessoas com transparência, saber o que é que se está a passar, o que é que estamos a fazer, o que é que vamos fazer, como é que vão para casa, como é que estamos a tratar dos computadores, como é que estamos a tratar deles conseguirem confinar, como foi mandado pelo governo, qual era a metodologia, que foi um mail, o primeiro foi um mail mandado para mim, por mim, e hoje é uma coisa altamente profissional, mandada pela equipa de comunicação da Secretaria-Geral, que sai às segundas-feiras explicando tudo o que se está a passar, o que é que se passa com a DSE, o que é que se passa com os vencimentos, o que é que se passa com o voltar ao trabalho, os guias que estamos a preparar para eles voltarem ao trabalho, e à sexta-feira, porque ao começo era uma confusão entre as coisas lúdicas e façam formação e há concertos na Gulbenkian e aquilo era uma misturada, e à sexta-feira então sai esse sim mais lúdico, onde vamos dando pistas às pessoas de coisas que podem fazer, que têm que fazer ginástica, que têm que fazer... E isso, por exemplo, na comunicação foi uma coisa muito importante. E portanto a pergunta que faz é, como é que isto surge? Isto surge do nós nos sentirmos sozinhos e percebermos, espera lá, mas se nós colaborarmos isto vai ser mais rápido, mais eficiente, e os outros vão perceber que na verdade os problemas que estão a viver não são só deles, não é? As outras organizações, e portanto... E depois foi um pouco criar como é que cada um de nós fizemos. Este guia em concreto, que é um guia que tem exemplos do que é que se passou em cada uma das organizações que esteve envolvido. Anuncia 8 desafios e inclui testemunhos de várias entidades. E no fundo, os testemunhos criam os desafios, porque nós depois começámos a perceber, mas espera lá, estes testemunhos todos falam disto. Do problema da comunicação, do problema do líder sozinho e agora como é que vamos liderar. Nós falávamos muito, o Gameiro Marques faz parte da mesma área governativa do que eu e às vezes falamos que aquela sensação que nós parece que nos primeiros dias parecia que ninguém estava a trabalhar nada, porque de repente as pessoas que nós víamos todos os dias e que falavam connosco, mas também foram só os primeiros dias, porque depois fomos abalroados quando eles começaram a conseguir sentar-se, a conseguir sentar as crianças, a conseguir organizar, começaram a abalroar-nos, e então é este exercício que o Gameiro Marques diz às 2 da manhã estamos a trabalhar, infelizmente é uma coisa que temos que ter cuidado. Há 2 assuntos que eu acho que saíram prejudicados com esta situação que estamos a viver, e um é o ambiente e o outro é como é que nós que estávamos a preparar mecanismos para salvaguardar o desligar do trabalho, o cuidar das pessoas terem tempo para a sua vida profissional, mas também familiar e pessoal. Como é que nós conseguimos agora também fazer estas regras, porque isto não pode continuar, não é possível continuarmos neste desgaste de estar sempre ligados. E, portanto, tem que haver equilíbrio e tem que haver práticas... Mas a regra que, por exemplo, se estava a viver, e que pode-se vir a fazer, mas que se estava a viver, por exemplo, nas grandes multinacionais, a partir das sextas-feiras, a partir das 7 da noite, não sai mais nenhum mail e só entram segunda-feira a partir das 8 da manhã. Então, mas se nós agora damos a liberdade às pessoas trabalharem à hora que elas quiserem, porque é que elas não vão mandar mails? E porque é que eles não vão estar a trabalhar? Mas também não têm que trabalhar mais do que as 7 horas por dia ou as 35 horas por semana, porque isso também não é expectável. Sobretudo os líderes têm que estabelecer parâmetros, não é? E, por exemplo, os líderes não mandarem e-mails às 2 da manhã, por exemplo. Ou não pedirem coisas às 2 da manhã. Eu sou conhecido por mandar essa piada ao Dr. Carlos Carapeto, que não está aqui, porque ele tem a mania de mandar coisas às 2 da manhã e diz que eu só lhe respondo de manhã, porque eu às 2 da manhã estou a dormir, como diga-se de passagem, vamos lá. Ele não está, mas eu estou. E eu brinco muito com isso. Eu acho que nós temos o direito de desligarmos e nós não devemos exigir isso aos nossos funcionários, de estar sempre ligados. Mas eu não sei se agora o horário é fixo.
Temos que encontrar aqui uma maneira das pessoas dizerem eu estou disponível não sei quantas horas para contactos. E isso... Sim, por exemplo, e quando se tem crianças em casa, por exemplo, é difícil conciliar isso. É um exercício. Com as creches fechadas, com as escolas fechadas, torna-se muito difícil de ter horários fixos. É mais complicado. Mas de qualquer maneira, só mesmo para terminar, de qualquer maneira, eu sinto que mesmo que fosse só apenas o trabalho das 7 horas por dia, que é o que calha à administração pública, e as 35 horas semanais, elas são muito mais intensas e são muito mais produtivas neste momento, não é? Porque os tempos mortos, existem muito menos tempos mortos. E portanto, não há tempo de deslocações, não há nada, as pessoas... E, portanto, há uma parte que as pessoas cederam da sua deslocação e do seu tempo, estou a ir para o trabalho, para dar à organização. Ou seja, bem gerido, isto pode ser uma oportunidade para trabalhar menos horas, mas melhor. Isso, no fundo. Claramente. E a nível, por exemplo, da avaliação dos funcionários, é mais fácil, por exemplo, neste momento, perceber quem realmente cumpre os objetivos, quem realmente trabalha ou não? Eu acho que uma das coisas que isto fez é que nos obrigou a nós líderes também, a organizações que já há muito tempo, que têm tudo muito clarificado, muito tipificado, muito medido, mas isto quem não tinha viveu grandes problemas no início e portanto hoje quem tem está a medir, nós por exemplo medimos muito todas as sextas-feiras, temos um reporte do que é que cada uma das equipas fez, quem fez, quando fez, quais objetivos a atingir, quais objetivos a atingir na semana seguinte. Obviamente estamos a falar de diferentes funções, não é? Estamos a falar das funções que isso é possível fazer. Eu tenho uma equipa que dá apoio ao Conselho de Ministros, eles sucederam todos, tenho-vos a dizer, todos os Conselhos de Ministros sucederam, exemplarmente à hora pretendida, mas esse já acontecia, não teve nada a ver com a nossa organização, teve a ver com a nossa organização, mas não teve a ver com estarmos muito estruturados no planeamento, o que obviamente é mais obviamente para aquelas funções que são muito tipificadas com procedimentos muito claros e com metas mensuráveis que podemos ao fim da semana, como nós fazemos, medir, verificar, e isso eu acho que melhorou também bastante isso, aquilo que a Elsa disse também das reuniões serem mais eficientes, de termos mais ferramentas, isso claramente, isso melhorou substancialmente. A competência tecnológica dos funcionários da administração pública evoluiu, eu diria, de toda a gente, mas dos funcionários da administração pública evoluiu milhões de %, se existe isso. Obrigado. Elsa, eu pedia-lhe que falasse um bocadinho também sobre o guia, como é que surgiu esta ideia, o que é que, aqui no seguimento do que disse o David, e depois pedia-lhe que comentasse aqui um dos desafios que eu vi aqui no guia, que eu gostava que, quando já falamos da necessidade da comunicação, falamos também da mudança do estilo de liderança, também o tema da organização, são 8 desafios, eu estou aqui a ler os principais. Falamos também da gestão do desempenho. Há aqui que é o 5º desafio que identificam, que é o ser autêntico. O que é que isto quer dizer? Eu vou passar para a primeira pergunta, que é a questão do guia. Nada do que está aqui no guia é novo, ou seja, é apenas pertinente porque estamos em ambientes de crise. Todos estes 8 desafios que aqui estão, todas estas, há aqui princípios que já o áreas, dizia na arte da guerra, sim, por exemplo. Óbvio, né? Não é novidade, ou não deverá ser novidade, e com certeza que não é novidade. Esta necessidade que nós sentimos de colocar isto no papel e colocar todas estas áreas do conhecimento e do comportamento e da relação com as equipas, surge exatamente também do que David diz, nós não estamos sozinhos e se calhar precisamos aqui de algum apoio ou de reforçar aquilo em que acreditamos. Porque em ambientes de incerteza e perspectivando algum tempo que é incerto e não sabemos por quanto tempo o que é que vai acontecer agora a seguir, estamos então em março, não é? Sentimos a necessidade de colocar isto no papel e dizer se de alguma forma houver
chegar para trás sobre aquilo que vocês acreditam, sobre o que é a liderança, sobre esta base de incerteza em que estamos, aqui está um reforço dessa base de que acreditamos que possa ser de alguma forma um guia orientador para ajudar, mesmo que seja através da leitura chegarmos à conclusão que não é bem assim, que há coisas que poderiam até ser mais reforçadas, mas isso ajuda-nos através da leitura a tomar uma posição sobre a forma como queremos e como temos que adaptar-nos à liderança, porque aos modelos de liderança, porque aquilo que nós fazemos enquanto estamos aqui, com as equipas, presencialmente, também o fazemos de mudar a forma como agimos, a forma como interagimos com as equipas, a forma como damos as respostas e queremos, de facto, motivar as equipas para o trabalho e para estarem, de facto, a sentir-se que pertencem à organização. De facto foi isso, foi essa necessidade de termos aqui alguma base, se calhar, de conversa e de apoio para que as pessoas se sintam, de alguma forma, confortadas nesta missão de estarmos a liderar neste contexto incerto. Em relação ao quinto que coloca a questão do ser autêntico, eu vou reforçar aqui as palavras que surgem neste guia: sinceridade, honestidade e integridade. Obviamente que neste contexto que iniciamos aqui em março, se já o deveríamos fazer, e obviamente que o deveríamos fazer, é reforçar estes valores, sermos autênticos com aquilo que é o serviço público, sermos autênticos com aquilo que é a nossa base de trabalho e termos coragem de sermos verdadeiros com as nossas equipas e de darmos a cara pela... Nestas circunstâncias ainda é mais relevante agir dessa forma. Este guia, todo ele é aplicável em todos os momentos. Se calhar neste momento que estamos a viver torna-se ainda mais real, mais necessário, se quisermos. E o ser autêntico é algo que se prende com a questão da confiança. Sim. É isso mesmo. Para as pessoas confiarem em nós, no fundo, não é? Sim, se tivermos com jogos, com subterfúgios, com meias palavras que indiciam algo que esteja escondido, não conseguimos, obviamente, estabelecer uma relação de confiança. E acabamos por falhar nos nossos objetivos, na nossa equipa, no fundo. Claro. Nós temos, eu tenho ainda mais algumas questões, mas, entretanto, temos já aqui questões de alguns dos nossos 634 participantes e eu passo a palavra à Maria Jesus, que vai transmitir as questões. Eu tenho aqui um conjunto de 3 questões para começar e que vão muito ao encontro daquilo que foi referido, sobretudo a tónica da confiança. Acho que, ao que parece, é a palavra-chave. A Fernanda Oliveira diz que esta nova forma de trabalhar irá funcionar como uma alavanca para passarmos efetivamente a utilizar as várias ferramentas digitais em detrimento do papel. Poderá também ajudar a administração pública a centralizar a informação solicitada? Depois, outra questão, o António Louro Alves fala da confiança e proximidade, como se podem conciliar? Não se cruzem, poderá o colaborador sentir-se ignorado pela chefia? Outra questão é do Marcelino: a boa vontade e confiança nos seus colaboradores por parte de algumas chefias exemplares será suficiente para implementar uma mudança de paradigma e uma verdadeira alteração de funcionamento dos organismos, considerando o teletrabalho como uma verdadeira alternativa? Ou serão necessárias outras medidas de apoio e de suporte, nomeadamente a nível legislativo? Não sei quem quer responder a esta questão. Será que começava pelo António? Enfim, eu pegava na segunda questão, o cruzamento da confiança com a proximidade e haver alguns colaboradores que se podem sentir esquecidos.
sim, pode haver isso. Por isso é que o líder deve ter várias estratégias de comunicação. Aquelas que são para todos, aquelas que são pontuais, as que são síncronas, orientadas a um tema, por exemplo, uma reunião sobre um tema, os tais webcafés, juntarmos para um café, para falar sobre qualquer coisa que não seja o serviço, como se estivéssemos à volta da máquina de café ou da água no mundo físico. E se utilizarem essas diversas estratégias de comunicação, consegue-se chegar a toda a gente. Eu dou-vos um exemplo. Eu sou oficial de Marinha. Hoje é o dia da Marinha. Faz 522 anos que Vasco da Gama chegou a Calcute. So what? Pergunto a vocês. Decidi fazer um mailzinho de manhã para todos, assinalando isso e ao mesmo tempo partilhando um artigozinho muito interessante de um professor da IES de espanhola, que diz precisamente que é nestes momentos de distância física que devemos incrementar a proximidade emocional. Ora, como é que com distância física se consegue aproximar emocionalmente as pessoas, ainda por cima para um povo que exprime as suas emoções com apertos de mão, com abraços, com isto e com aquilo? Tem que se fazer isso. As pessoas não se podem sentir perdidas. E eu usei esta oportunidade do dia da chegada de Vasco da Gama a Calcute em 1498 para dizer precisamente que um povo pequeno, na altura, éramos muito poucos, conseguimos fazer um feito notável no século XV. Porquê? Porque éramos bem liderados e havia um desígnio, uma visão. E, portanto, é uma forma. Há quem não leia assim, se calhar das 100 pessoas que leram, não sei se leram ou se alguns apagaram logo, mas isso já é outra história. Mas as pessoas que receberam aquilo, alguns são capazes de ter lido isso nessa perspectiva. Portanto, usar várias, comunicar, até para mitigar aquilo que o David há bocado dizia, que é a sensação de solidão. Eu estou sozinho, o que é que eles estão a fazer? Portanto, e dar essa vertente de proximidade. Há aqui um aspecto que hoje ainda não falámos e que me parece que é muito importante e que está ligado com a confiança, que é a delegação. Delegar. Eu tenho que confiar nos meus colaboradores que eles vão fazer aquilo que já combinámos que eles vão fazer, no tempo que eles vão fazer. Mas dar-lhes flexibilidade para, neste caso, se têm os filhos em casa, se têm que os ensinar, se têm que lhes dar almoço e jantarem, mas não sei o quê, coisa que eles não fariam normalmente, eu tenho que ser um pouco flexível se eles me vierem propor, não é? Novas datas para atingir aquele objetivo. Tem que haver isso, porque senão perdemos e ficamos mesmo isolados. Muito bem. Isabel, não sei se quer responder também a esta questão que foi colocada, mas temos entretanto também aqui uma pergunta também que gostava de colocar, que é do Paulo Martins, que está a perguntar se poderemos concluir que o teletrabalho veio para ficar, ou será que passado o perigo da pandemia, ou mesmo antes disso, de modo a estimular a economia, voltaremos ao trabalho presencial? Eu não sou a pessoa mais avalizada para falar sobre isso, até porque esses desígnios vão ser entendidos e resolvidos por outras entidades que não eu. Acho que o teletrabalho resultou bem, não tenho dúvidas sobre isso, aliás já falámos aqui sobre isso. Agora sobre essa futurologia, pois não faço a mínima ideia. Eu só queria de facto marcar aqui assim uma nota relativamente a este guia e a todos os aspectos que os meus colegas de painel já referiram, que é uma questão que já foi abordada, mas que eu gostava de realçar, que é a confiança. Eu acho que a confiança nas equipas e a confiança nos líderes foi algo determinante e vem, portanto, realçado também neste guia que elaboramos, e é muito importante porque era como o David dizia, eu de repente fiquei sem pessoas, as pessoas desapareceram e estão a trabalhar algures,
e eu estou em minha casa e não tenho o meu líder e onde é que ele anda? Esta confiança, esta dualidade de confiança, o meu líder tem confiança em mim no trabalho que eu estou a fazer, mesmo que, como o António diz, seja feito para a meia-noite, está a ver? Mas há essa confiança e isso é um conforto, e foi um conforto que se manifestou e foi de facto, passou-se essa ideia para este guia, que como a Elsa diz, esta liderança não é dos tempos de crise, eles têm que estar em todos os líderes, mas neste momento foram mais exacerbados e são de facto realçados, mas eu acho que este aspecto da confiança foi também um fator muito positivo que transparece neste guia e que eu acho que todos nós sentimos de líderes para liderados, digamos assim, e de liderados para líderes, e acho que também teve Isso acaba por ser um efeito positivo desta situação. Um efeito muito positivo. Relativamente à questão em concreto, pois não faço a mínima ideia. Muito bem. Pronto, o nosso tempo estava a terminar. Infelizmente ainda ficou muito por falar, podíamos falar aqui durante horas. Em meu nome e em nome do jornal, gostava de agradecer mais uma vez o convite, foi um enorme prazer e passo a palavra à Maria de Jesus. Muito obrigado a todos. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada, Alves, muito obrigada a todos os convidados, mas para encerrar a sessão, eu peço e convido a Secretária de Estado da Administração, a Secretária de Estado, peço desculpa, da Inovação e da Modernização Administrativa, a doutora Fátima Fonseca, que vai encerrar esta sessão. Olá, viva. Espero que esteja audível. Sim. Sim? Perfeitamente. Ótimo. Não sou da Administração e do Emprego Público, isso foi noutra encarnação. Agora, Inovação e Modernização Administrativa. Na verdade, as responsabilidades são praticamente as mesmas, porventura agora com um foco mais dinâmico e mais presente, próximo das pessoas, dos trabalhadores, dos dirigentes, não falando dos aspectos de regime, mas falando da forma como as pessoas são geridas e como se posicionam perante as suas responsabilidades no trabalho. Nós temos vindo, e quero desde já agradecer a todas as pessoas que nestas várias equipas, no quadro do Plano de Trabalho Colaborativo, desenvolveram este conjunto de guias, de ferramentas que colocaram ao serviço da administração pública, dos seus trabalhadores, dos seus dirigentes. Este processo tem sido um processo muito enriquecedor. Eu tive pena de não poder acompanhar toda a sessão, mas ainda entrei a tempo de ouvir, julgo eu, que algumas palavras-chave que seriam a minha própria seleção daquilo que, enfim, gostaria de abordar nesta parte final da sessão de hoje. O INA tem vindo a organizar com inúmeras entidades, inúmeras pessoas, este conjunto de sessões de debate. E estas sessões de partilha de perspectivas e de experiências são particularmente ricas porque têm vindo a demonstrar várias coisas. E eu, para não dizer sempre rigorosamente a mesma coisa, porque os temas se tocam todos e estamos sempre a falar de gestão de equipas, de gestão de pessoas, de concretização de objetivos através de novas formas de organização do trabalho. Estamos, na verdade, sempre a falar das mesmas coisas, mas o foco, na verdade, é sempre ligeiramente diferente. Ontem, por exemplo, tivemos um webinar em que falávamos sobre a gestão das equipas em ambiente digital. Hoje falamos especificamente da liderança de equipas em contexto de crise, em contexto de pressão adicional, e essa pressão adicional sente-se, obviamente, nas equipas, sente-se em todos e todas aqueles que têm responsabilidades de gerir, de liderar essas equipas. E há, julgo eu, aqui um foco que emerge de forma transversal nestas sessões e que tem a ver com a particular responsabilidade que neste período, destes últimos 2 meses que aceleraram tantas transformações latentes na administração pública, e muitas delas que já tinham faces visíveis de forma dispersa pela administração pública, mas vieram a acelerar de facto essas transformações. E o facto de nós termos ido todas e todos para, enfim, muitos de nós pelo menos para teletrabalho,
e continuando a produzir, continuando em imensas circunstâncias a produzir mais e a produzir com muita qualidade, até para, obviamente, encontrarmos as respostas certas para a sociedade que servimos. Esta aceleração da mudança e a pressão das circunstâncias vai destacar, de facto, este papel central da liderança. E este é um tema que é particularmente caro a todos nós que trabalhamos na administração pública há muitos anos, há algumas décadas, e é um tema que não é demais trabalhar, é um tema no qual nós temos que, de facto, investir muito. E lendo este guia, de facto emergem um conjunto de temas que são importantes e, naturalmente, para se gerir bem, para se liderar equipas, mantendo os níveis adequados de mobilização, para manter até a saúde mental das pessoas, dos trabalhadores, e mantendo capacidade produtiva focalizada nas respostas que é necessário dar. É óbvio que temos que trabalhar temas como os modelos de organização do trabalho, a organização das equipas, a gestão do desempenho, a questão da aprendizagem rápida num contexto diferente, as condições de trabalho, todos estes são temas relevantes. Mas eu gostaria de destacar, de facto, aqui o papel das lideranças, porque este período veio sublinhar a necessidade de nós termos um sistema de desenvolvimento das competências de liderança de forma muito transversal na administração pública, e as lideranças estão por todo o lado, não só naqueles e naquelas que exercem os cargos de responsabilidade formal, mas também nas equipas que se auto-organizam, se automobilizam, que colaboram e que muitas vezes não têm um sistema de liderança formal, nem têm que ter. Mas esse modelo de auto-organização, de facto, também faz emergir a necessidade de nós desenvolvermos, até porque precisamos delas, competências de liderança. E num ambiente que é um ambiente, enfim, muito pressionante, e vamos chamar-lhe ambiente de crise, porque é esse o texto, enfim, a formulação encontrada para este guia, eu diria que as competências, não vou chamar características porque entendo pessoalmente a liderança menos como um acervo de competências pessoais e mais como um acervo de competências relacionais, e portanto a liderança é muito o processo, é muito aquilo que se faz através de um processo de interação entre pessoas numa equipa, e esse processo de desenvolvimento da liderança e de mobilização da liderança para dar coesão às equipas, dar propósito e manter a mobilização na concretização dos resultados, exige que, de facto, e nestas circunstâncias muito particulares, exista um investimento muito focalizado num conjunto de vamos chamar-lhe de competências, não quero dizer características, mas de competências que são particularmente adequadas a esta situação. E são estas palavras que vocês utilizam no guia. Quem participou na elaboração do guia, de facto, utiliza estas palavras de forma muito deliberada e bem. Ora, o que é que torna a liderança adequada a este contexto pressionante? Uma liderança que é capaz de se adaptar às circunstâncias e à evolução das circunstâncias, portanto, uma liderança flexível que aprende, que se transforma para garantir que é exercida com propósito e é exercida com eficácia, e isso passa por experimentar, porventura, com a equipa, vários modelos que permitam gerir e manter a coesão da equipa. É uma liderança que é tão centrada nas pessoas como nos resultados e, portanto, a dimensão humana da liderança é particularmente visível neste contexto, neste momento. Tal como a questão, o tema da liderança pelo exemplo e, portanto, sobretudo aquelas e aqueles que têm responsabilidades formais e têm que as exercer com competência, com qualidade, têm que reunir em si mesmos um conjunto de responsabilidades que são particularmente exigentes porque, na verdade, em muitos momentos
quem tem que garantir a coesão da equipa tem que ser um pilar de resiliência. E características como a tolerância à pressão, a criação de confiança, e foi a palavra que eu mais ouvi nos poucos minutos que consegui estar convosco, a criação de confiança, a capacidade de comunicar muito a todo o tempo, e comunicar não só para transmitir, mas também para saber ouvir e, através desse processo de interação, conseguir adaptar os processos que podem ser mais eficazes face às necessidades da equipa, à composição da equipa e ao seu leque de necessidades. A capacidade de estar presente, de dar a cara, de atuar com coragem perante circunstâncias adversas, todas estas são responsabilidades que, de facto, uma liderança de uma equipa deve assumir, julgo eu, em ambientes particularmente exigentes. E estas características, estas competências, este conjunto de responsabilidades não só têm que ser desenvolvidas e preservadas, como têm que ser catapultadas para o futuro. E nós enfrentamos, de facto, o desafio do dia seguinte. Não é? E à medida que formos saindo do confinamento, formos voltando fisicamente aos locais de trabalho, formos tendo a capacidade de reinventar a reorganização, a organização das nossas equipas, para optar deliberadamente por manter trabalhadores em teletrabalho, por um conjunto de razões que têm a ver até não só com a conciliação da vida privada e pessoal. E deixem-me sublinhar algo que já partilhei neste contexto, nestes fóruns, partilhei convosco o facto de, no processo de preparação da estratégia para a modernização do Estado e da administração pública, quando interagimos com cerca de 1000 pessoas nas oficinas de participação, o tema do teletrabalho como fator de conciliação da vida pessoal, familiar e profissional foi um dos temas que ficou no top 3, de facto, das preocupações, das propostas que foram recolhidas. E este tema tornou-se, de repente, por necessidade, por pressão das circunstâncias, um tema que nós tivemos que saber agarrar, saber mobilizar, mas agora vamos ter que o transportar para um contexto de maior normalidade. E, portanto, já que o testamos de forma transversal, já que percebemos o que funciona bem e o que não funciona tão bem, então tiremos lições deste contexto e transportemo-o para o futuro. A senhora Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública já o disse publicamente, que uma das nossas ambições é manter em teletrabalho provavelmente cerca de 25% da força de trabalho da administração pública, das trabalhadoras e dos trabalhadores, cujas funções sejam compatíveis com este modelo de prestação de trabalho. E isso é um desafio, porque talvez trabalhar em teletrabalho, quando é absolutamente necessário por força das circunstâncias, seja possível, seja até fácil de organizar. Talvez o desafio maior seja manter esse modelo quando, na verdade, ele não se torna absolutamente necessário. Não se torna necessário pelas circunstâncias, mas pode ser necessário como um pilar muito importante dos modelos de gestão dos recursos humanos. Portanto, terminava com duas notas. O que é que nós podemos aprender para as lideranças? O que é que nós podemos extrair deste período para a nossa normalidade e a retoma da normalidade? O que é que nós podemos trazer como lições que aparecem transversalmente neste guia também? Eu diria essencialmente duas coisas, assim, com um esforço muito grande de procurar resumir. Uma, a centralidade da gestão das pessoas nos modelos de gestão das organizações. Gerir pessoas não é aplicar regimes, porque os regimes existem e muito do regime laboral da administração pública é inclusivamente convergente com o regime privado, do mundo laboral privado. Existem, de facto, muitas matérias que são reguladas da mesma forma, não têm sido ao longo dos anos utilizadas da mesma forma enquanto gestão rotineira das pessoas. E talvez esta seja uma das lições que nós podemos transportar connosco
qualquer bom modelo de gestão em qualquer organização, também nas organizações públicas, tem como pilar central modelos bons de gestão das pessoas. E sim, é preciso compreender os regimes, mas é sobretudo preciso compreender as pessoas e saber trabalhar com as pessoas. E esse é um desafio muito maior do que qualquer tentação normativa que possamos ter para reenquadrar, enfim, aspectos como, por exemplo, especificamente o teletrabalho. Talvez não seja preciso mexer naquilo que já é convergente com o setor privado e que o setor privado utiliza há muito tempo de forma muito ampla em muitas organizações. Talvez nós tenhamos que aprender apenas a aplicar melhor, a ler melhor o regime para poder tirar mais partido destas potencialidades. Este é um aspecto, a centralidade da gestão das pessoas. E o outro aspecto, a centralidade das competências dos dirigentes na sua dimensão mais emocional e relacional. Isto significa que qualquer bom modelo de desenvolvimento de competências de liderança tem que assentar não tanto sobre as técnicas da gestão, mas sobretudo sobre o desenvolvimento destes portfólios de competências que permitem mobilizar pessoas, respeitar pessoas, tirar partido das apetências, das competências das pessoas, tirar partido do seu potencial e estimular a sua aprendizagem ao longo da vida e não ter absolutamente nenhum receio de empoderar as pessoas para que com maior autonomia possam também conquistar maior motivação e maior eficácia na concretização das missões das equipas e das organizações. E, portanto, eu diria que uma das coisas que vamos seguramente transportar connosco na nossa área governativa é este desafio de darmos centralidade maior à gestão das pessoas e darmos uma centralidade maior aos modelos de desenvolvimento de liderança. E uma vez que estamos aqui na casa do INA e temos aqui também a diretora de formação do INA, deixar-lhe já aqui um pequenino caderno de encargos, que é integrar estes desafios na oferta do Centro de Desenvolvimento de Liderança no INA, para que possa ter um portfólio de oferta de capacitação, seja formação convencional ou de outra natureza, oferta de capacitação que possa fazer emergir estas competências que são tão necessárias, que foram tão necessárias no período que atravessamos e seguramente continuarão a ser necessárias no futuro. Esperemos com ambientes menos pressionantes, mas nunca seguramente viveremos em ambientes sem desafios e é para esses desafios que nós temos que trabalhar e são esses desafios que nós temos que estar preparados e predispostos para conseguir vencer e vencer com qualidade, fazendo aquilo que na verdade trazemos no nosso ADN, que é servir o público, servir a sociedade, servirmos o país. Agradeço-vos a todas e a todos a vossa participação massiva em mais um webinar. Contem connosco para poder abraçar estes desafios também e, por favor, não tenham receio de nos fazer chegar propostas para que possamos trabalhar no sentido de abordar as necessidades que possam sentir hoje e no futuro para que possamos todos trabalhar melhor na administração pública. Obrigada a todas e a todos e até breve. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Antes de terminarmos, vou passar apenas o inquérito para o qual gostaríamos de pedir a apreciação sobre a sessão. Relembramos que iremos enviar um certificado por e-mail e que podem rever este e outros webinars no canal do YouTube do INA. O próximo webinar é já amanhã e o tema é sobre a gestão de projetos em teletrabalho. As inscrições podem ser feitas no site do INA, em ina.pt. Uma vez mais agradecemos a presença de todos os nossos convidados e dos mais de 600 participantes que estiveram connosco esta tarde em mais um webinar. Boa tarde e até uma próxima sessão.